Bom dia, senhores! Tudo bem com vocês? Muito bem. Bom, nós vamos continuar na aula de hoje falando sobre o Egito, tá? O Egito, nós estudamos, nós vimos nos outros vídeos, se vocês quiserem, precisarem, deem uma voltadinha lá. Nós falamos sobre política, nós falamos sobre economia, nós falamos um pouquinho sobre a religião do Egito. Mas como é que nós sabemos de tudo isso? Como é que nós temos tanta informação sobre esse povo que foi os egípcios? A questão é muito fácil. Pelo material que eles nos deixaram, né? O que eles nos deixaram? Eles deixaram dezenas de templos, deixaram dezenas de rolos, deixaram muitas coisas marcadas e escritas para a gente, e é uma dessas características que nós vamos estudar hoje deles, que é exatamente a escrita, tá? Se vocês repararem nessa imagem aqui, do lado do templo, nós temos várias coisinhas, vários desenhos, não é? Nessa tumba também, tudo desenhadinho. E isso por muito tempo, por mais de 1800 anos, ficou perdido, ficou esquecido. Ninguém sabia. A história do Egito ela é muito complicada, né? Principalmente a partir do século II a.C., que ela passa a ser consequentemente invadido e dominado. Ela vai ser dominada por macedônicos, por gregos, romanos, turcos, muçulmanos. Ela vai ser dominada por vários povos. E isso faz com que a língua, a escrita egípcia, que é uma das escritas mais antigas do mundo, alguns historiadores dizem que há 3.200 a.C. eles já escreviam, e escreviam de maneira belíssima. Olha aí uma parede de templo, olha que escrita mais bonita, foi totalmente perdida. Tá? Mas como nós recuperamos? Eu falo aí no final da aula para vocês. Tá? A escrita egípcia, nós vamos chamá-la de hieróglifo. Olha que bonito. Tá? Hiero significa sagrado. E glifo, escultura ou escrita. Tá? Então, seria uma escrita sagrada. A priori, no começo, ela era escrita, era entalhada na pedra, usando cinzel e martelo, tá? Para esculpir. Mas olha que beleza, olha a quantidade de desenhos, olha o detalhe desses desenhos. Tá? Muito, muito complicado. Chegando a ter mais de 600 sinais, mais de 600 símbolozinhos, igual a esse aqui. Nossa língua, nós usamos apenas 26 letras, 26 símbolos. Eles usavam mais de 600. Dá para imaginar aí o trabalho que era isso. Tá? Mas a mais complexa delas era essa, o hieróglifo. Tá? Lembrando, hiero, sagrado, glifo, escultura, ou marca, marca sagrada. O hieróglifo era uma língua complexa e usada principalmente para coisas do faraó e para coisas sagradas, coisas ligadas aos templos, coisas ligadas aos deuses. Era uma linguagem que demorava muitos anos para ser aprendida. Nós vamos ver depois. Mas, além dessa língua, eles também desenvolveram outros dois idiomas. O hieróglifo ele é muito complexo porque cada desenho ele pode representar tanto uma letra, igual essa ave representa A, o braço representa B, quanto cada desenho desse pode representar uma ideia inteira. Por isso a gente fala que o hieróglifo é uma escrita ideogramática, tá? Porque dependendo do símbolo que está lá, ele pode representar toda uma ideia, tá? Então, além disso, eles ainda tinham símbolos que transformavam esse idioma, essa ideia de passado para presente, que eram radicais que mudavam, que modificavam o verbo. Uma língua extremamente complicada, extremamente precisa.
Tão precisa que ela não era apenas para fazer administração. Nós estudamos na Mesopotâmia, e aí se você não lembra, pode voltar no vídeo, que a escrita cuneiforme, ela era primordialmente uma escrita contábil, para fazer registro de impostos, de propriedades. O hieróglifo não. O hieróglifo ele permite a escrita, inclusive de literatura, tá? Nós vamos ter aí sátiras sobre as profissões, ou seja, você não precisa falar só de forma contínua, você não precisa falar só de forma objetiva, você pode falar também de forma subjetiva. Isso é uma das maravilhas aí do hieróglifo. Além do hieróglifo, nós tínhamos também o hierático. O hierático ele é uma simplificação do hieróglifo, tá? Vocês podem ver que ele tem alguns desenhinhos semelhantes aos hieróglifos, mas ele tem outras marcas também. O hierático, que seria aí uma grafia mais profana, ele era usado mais para contabilidade, ele era usado mais para registros do dia a dia, para coisas que tivessem uma importância um pouco menor, tá? Ele vai ser usado para fazer contabilidade particular. Então, e ele é uma escrita muito mais simples. Olha, ainda não é fácil de ver, mas ele já é muito mais simplificado do que o hieróglifo. E nós também vamos ter uma outra forma de escrita, que vai ser o demótico. O demótico ele é ainda mais simples do que o hieróglifo, muito mais simples de todos. Demos, da ideia de povo, tá? Ou seja, seria a escrita do povo. Seria uma escrita que a maior parte da população tinha acesso, tá? Vamos entender aí. A maior parte da população que conseguiria ler o demótico, tá? Que não é todo mundo, a gente sabe que a menor parte da sociedade que é alfabetizada. Mesmo assim, o demótico, então, nós temos aí 3 línguas: hieróglifo, hierático e demótico. 3 línguas aí. Mas vocês conseguem perceber que não é uma grafia simples, né? Então, para dominar o uso dessas escritas, nós tínhamos uma pessoa em especial, que era o escriba. Escriba, que a princípio era só uma pessoa que escrevia, se tornou um grupo social, se tornou uma profissão. Eles ficavam de 7 a 12 anos na escola para aprender a ser escriba. Ser escriba e além de ser capaz de escrever. O escriba ele tinha que saber matemática, ele tinha aritmética, ele tinha que saber leis, ele tinha que saber impostos, ele tinha que saber regras, ele tinha que saber muito da religião, tá? Vocês podem ver que o escriba ele é sempre representado na posição sentado de pernas cruzadas, porque ali ele tinha tudo que ele precisava. Ele tinha o papel especial, que é o papiro, que nós vamos falar depois. Ele tinha as 2 cores de tinta para o registro automático, aí, que seria o vermelho e o preto. Ele tinha do lado dele o pilão, onde ele amassava essas tintas. Ele tinha a bolsa de água para misturar e fazer essa tinta. Tá? Nessa imagem central aqui, ó, nós percebemos as pessoas trabalhando, alguém mandando e no cantinho lá o escriba registrando tudo. Ser escriba era uma posição de alto prestígio na sociedade, não como um aristocrata ou um sacerdote, mas mesmo assim um alto prestígio, era muito legal. O Egito, principalmente no Antigo Império e no Médio Império, era uma sociedade amonetária. Eles não usavam dinheiro. Tá? Então, esse escriba ele não era pago, mas ele recebia outros serviços de outras pessoas, ele recebia alimento, ele recebia várias coisas, ele recebia em espécie, né? em coisas. E ele era muito bem remunerado. Tá? Dependendo da qualidade do seu trabalho, mais bem remunerado você era. Você acabava sendo escolhido para serviços melhores. Vocês lembram que quando nós vimos a economia egípcia, e eu mostro para vocês a colheita de grãos, todo mundo trabalhando lá de sol a sol, e o escriba cobertinho lá, trabalhando,
fazendo só o registro do que está sendo produzido. Em português, né? Em português tem um ditado, meu pai usava muito, a pena é muito mais leve do que a enxada, né? Então, apesar do trabalho para se tornar escriba ser muito grande, ser escriba era um trabalho mais leve, tá? Normalmente, o hieróglifo ou o hierático, eles eram escritos na pedra, mas também eles eram escritos em pergaminho. Perdão, em papiro, tá? O papiro é um tipo de papel que vai se fazer no Egito a partir dessa plantinha aqui. Essa planta que também se chama papiro, o caule dela, vocês estão vendo aqui? Ele parece um canudinho. Então, se eu pego esse canudinho, corto as pontas dele, abro ele ao meio, ele é redondinho assim, né? E faço isso aqui com ele, ele vira uma tirinha vegetal. Dessa tirinha vegetal, eu consigo fazer esse papelzinho aí, que é o papiro. Então, perceba que eu coloco vários de assim, eu faço uma trama e aí eu tenho o papiro. O papiro ele vai ser muito utilizado aí para fazer esses 3 tipos de registro. Lá atrás, ó, eu mostrei para vocês aqui, ó, aqui está escrito em papiro, tá? Aqui está em pedra, aqui está na pedra, tá? Mas o papiro ele vai ser muito usado. Olha aqui, ó, uma escrita feita no papiro. Nós temos, por exemplo, o livro de Anki, é um manuscrito que vai contar a história do Livro dos Mortos, que é um livro religioso egípcio, todo em papiro, tá? Bom, mas eu falei para vocês que essa linguagem ficou perdida. E, realmente, por quase 2000 anos, ninguém sabia ler o hieróglifo. Era uma arte tão complicada e o Egito havia sido dominado por tantos povos que ninguém mais sabia ler. Ninguém mais sabia o que estava escrito. Tá? Então, a gente tinha lá todos aqueles monumentos repletos de alto a baixo, de escritas e desenhos, e a gente não podia entender o que aquilo significava. Tá? Isso muda quando? No século XIX, com a invasão de Napoleão Bonaparte ao Egito. Napoleão Bonaparte ele era um general francês que vai se tornar imperador da França no comecinho do século XIX, e aí ele vai invadir o Egito. Quando ele invade o Egito, ele, por razões puramente econômicas, tá? Mas ele se apaixona pelo Egito e leva de volta para a França centenas e centenas de artefatos. Coisa que ele achava bonito, ele leva. Leva colunas, ele vai levar estátuas, ele vai levar ouro, ele vai levar muitas e muitas múmias que nós já vimos na aula, no vídeo anterior, como é que é o processo de mumificação. Ele vai levar pedaço de templo. Aqui atrás vocês podem ver, ó, que é pedaço de templo que ele arranca e leva. Não o Napoleão só em si, mas os franceses em geral. Tá? Nós temos vários museus na França cheios de arte egípcia roubada do Egito. Tá? E aí, em todos esses materiais que foram levados por Napoleão, tinha escritinhos. Estava cheio de escritinhos, cheio de hieróglifo. Vocês conseguem perceber aqui nas colunas, cheia de hieróglifo? E ninguém lia. Uma das peças que veio do Egito despertou a curiosidade desse carinha aqui, chamado Champollion. O Champollion, ele vai olhar em todas essas obras e vai chamar a atenção dele essa pedrinha aí. Essa pedra, ela chega na França em 1799. Aí, ó, virada do século XVIII para o século XIX. E essa pedrinha, esse pedregulhinho aí, pedacinho aí, a gente vai chamar de pedra de Roseta. Por quê? Porque originalmente ela foi encontrada na cidade de Roseta. Tá? Essa pedra de Roseta, ela pesa 750 quilos. Ela tem 1,70 m de altura por 1,30 m
de largura, ou seja, não é uma pedrinha, isso aí é uma estela. O que é uma estela? Antigamente, isso muito antigamente, eles tinham o hábito de registrar leis e decretos em pedra, para que as pessoas soubessem. No nosso vídeo sobre a Mesopotâmia, eu falo para vocês sobre o Código de Hammurabi e mostro uma estela com o Código de Hammurabi. Essa pedra de Roseta é isso. Ela foi escrita provavelmente em 132 a.C. Mas o que tem nessa pedra não é muito importante para a gente. Na verdade, ela vai ser aí uma lei de um faraó dizendo que ele era um filho de Deus. O conteúdo é pouquíssimo importante para a gente. Mas o Champollion, ele vai ficar olhando para essa estela cheia de escrito de cima a baixo e ele vai perceber que tem uma coisa interessante, alguma coisa estranha nessa pedra de Roseta. E aí ele percebe, e vocês também conseguem olhar isso, olha aqui, tá vendo que aqui, aqui e aqui é diferente? Isso intriga o Champollion. E ele vai olhar e ele percebe que na parte de cima da estela está em hieróglifo. Na parte do meio está em demótico. E na parte de baixo está em grego. Ou seja, na estela da pedra de Roseta, você tem a mesma mensagem repetida 3 vezes. Em grego, em demótico e em hieróglifo. Isso deu um estralo na cabeça do Champollion. Se eu conseguir, e ele conseguia, ele era um linguista muito bom, se eu conseguir ler o texto em grego, eu consigo fazer a correlação. Tá? Ele vai perceber também, na verdade, ele vai ter um lance, uma sacada genial, e ele tenta pegar a língua copta, que era uma língua falada no Egito, e juntar esse copta, que é uma língua falada, com o demótico, que era uma língua escrita, e ninguém sabia o que ela dizia. E aí, fazendo essa relação do copta com o demótico, com o grego, ele conseguiu estabelecer a leitura possível para o hieróglifo. E aí, em 1822, ele vai conseguir desvendar os hieróglifos. Esse francês chamado Champollion, e através da pedra de Roseta, ele vai conseguir decodificar o hieróglifo. A partir daí, a partir de 1822, então, todo o livro do Egito vai estar aberto para a gente. Nós vamos conseguir ler todas as paredes do templo, todos os papiros que haviam sido encontrados, todos os resquícios de tumbas, e aí o estudo da egiptologia vai crescer muito. Tá? Por quê? Porque agora não é mais mistério, não é mais uma língua morta. Champollion vai trazer à vida o hieróglifo. Tá? Com isso, nós tivemos acesso a centenas e centenas de informações que até então estavam perdidas. E aí você consegue imaginar o que é isso? Informações perdidas por quase 2000 anos podendo ser desvendadas. Tá? Por isso que tem até hoje muita coisa sobre o Egito que nós não sabemos. Muita coisa ainda está sendo traduzida, ainda está sendo lida, ainda está sendo vista. Ainda tem muito sítio arqueológico sendo aberto no Egito, hoje em dia. Tá? Então, nós ainda podemos esperar muita coisa por aí. Tá? Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham gostado dessa aula. E o que eu tenho para dizer para vocês é um grande abraço